E aí, galera, beleza? Hoje mais um episódio do Bem-Estar em Foco e hoje a gente vai receber um convidado que é pura inspiração, um exemplo de persistência, de pura inspiração, um exemplo de saúde e superação também. Ele tem 68 anos e é o único maratonista do norte do Brasil a completar as 6 World Marathon Majors, as maiores maratonas do planeta. Com a bandeira do Brasil nas costas e um grande sorriso no rosto, ele corre o mundo e representa a legião de pessoas que sonham muito alto. Seja muito bem-vindo, seu Elcio Barros, ao podcast Bem-Estar em Foco. Fico muito feliz de ter sua presença aqui, de poder conhecer mais o senhor, não só eu, mas também a galera, e também conhecer cada uma dessa história aqui, cada medalha, cada conquista dessa, a gente vai conhecer hoje, então eu fico muito feliz, e com certeza a galera também quer conhecer também o mundo e os bastidores por trás também de cada conquista. Então, seja muito bem-vindo. O podcast também é todo seu. E fique à vontade aí para se apresentar para a galera. Obrigado, Rainer. Mas antes eu quero te falar que você também é uma inspiração. Ver você em ação, praticando o esporte, é realmente inspirador. Ah, que isso. Ah, o senhor vem de uma geração, principalmente com cada uma dessas conquistas aqui, igual como o senhor estava tirando as medalhas aí para botar em cima da mesa. Eu tava falando e olhando que cada uma com certeza tem um peso incrível e só quem pratica o esporte vai saber o peso que é treinar, se dedicar e se esforçar todos os dias para poder ter essas conquistas. E cada uma delas tem uma história. E graças a pessoas como o senhor que se dedicam, se esforçam, e é muito lindo de se ver. Então, isso me inspira e tenho certeza que inspira a galera que está em casa também. Então, eu que agradeço por toda a Obrigado. persistência e inspiração. Seu Elcio, para a gente iniciar o podcast, conta pra gente quem é o seu Elcio por trás das corridas. Quem é o seu Elson, de onde veio, sua idade, em que momento o senhor conheceu o esporte? Ok. Bom, meu nome é Elcio Barros de Souza, eu tenho 68 anos, sou o terceiro filho de um casal de ribeirinhos lá de Terra Nova, é um distrito do município do Careiro da Várzea, que em 1952, em função da enchente que naquela época foi recorde durante muitos anos, se tornaram retirantes e vieram para Manaus. E chegando aqui, meu pai trabalhou algum tempo lá no Porto de Manaus como carregador, depois aprendeu a dirigir e aí foi ser motorista do caminhão. E com isso criou meus 12 irmãos e me criou. E sempre com aqueles princípios de valores, né? Valores. E baseado nisso, ele nos criou, eu criei meus filhos e chegamos até aqui. Hoje eu estou aposentado, trabalhei durante 30 anos como bancário e eu nunca tive uma vida sedentária. Eu sempre pratiquei algum tipo de esporte, mas não sob a orientação. Só que em 2007, após a minha aposentadoria, eu pensei, o que é que eu vou fazer agora? Eu já pedalava, eu praticava paraquedismo, só que eu não queria me tornar refém de nenhuma dessas atividades. Aí diminuí um pouco o paraquedismo, comecei a pedalar com alguns amigos, pedalávamos durante a noite, que a maioria desses colegas trabalhavam e só tinha o tempo, ou final de semana ou à noite. E final de semana nós íamos fazer trilha, né, pedalando. Só que eu percebia que eu estava fazendo aquilo todos os dias, né, porque eu já estava ficando refém daquela atividade, apesar de ser um esporte, mas eu não queria ficar prisioneiro. Aí uma amiga me convidou para correr com orientação, aí eu iniciei. Aí comecei, eu lembro até do primeiro treino, né, que a nossa técnica
ficava com um apito, aí ela apitava, nós caminhávamos 500 metros. Aí apitava novamente, aí trotávamos mais 500. E assim foi. Aquela época, eu não sei se ainda existe hoje, tinha a academia de tênis. E nós saímos de lá até o CMA, fomos e voltamos naquela coisa. Caminhava e trotava, 500 metros, 500 metros. Eu fui, assim, nós éramos uns 5 ou 6. Eu cheguei morto. Eu tive que ser resgatado Sim. pela a nossa técnica. E assim foi. Aí fui desenvolvendo. Aí começaram as inscrições para as corridas. E eu fui evoluindo. E Isso fui foi em que evoluindo. ano? 2007, 2008. 2007, 2008. Aí, conforme a evolução, corri 5 quilômetros, aí depois 10. Aí tive aquele pensamento de 90% dos corredores. E a São Silvestre? Por que não a São Silvestre? 15 quilômetros. 15 quilômetros. Aí conversei lá com o nosso técnico. Ele, não, acho que dá, vamos lá. Aí aumentou a carga de treino e tudo. E eu participei. E sobrevivi. Aí depois... Aí fiquei pensando, gente, no século XXI, se dizia que para você poder morrer em paz, tranquilamente, você teria que plantar uma árvore, ter filhos e escrever um livro. Eu já tinha plantado uma árvore, já tinha filhos, e os 2 trabalhos da graduação e da pós-graduação eu considerava um livro. Então, mas isso no século XX. Nós estamos no século XXI. Sim. Por que não juntar esses 3 itens e juntar mais um? Uma maratona. Só que quando eu tive essa ideia, eu fiquei todo arrepiado, porque eu achava assim que uma maratona não era para pessoas comuns, né? Sim. Aí eu conversei com o meu técnico novamente, e ele falou, olha, Elcio, tem que treinar. É Tem uma que grande treinar. etapa, né? Uma grande fase isso. É uma grande fase. E aí comecei os treinos e tudo, e aí quando tinha os famosos longões, que envolve ali acima de 20, 25 Sim. quilômetros, eu sempre me perguntava, o que é que eu estou fazendo aqui? É a pergunta que todo corredor se faz. Mas depois passava e aí foi. Aí chegou o grande dia. E eu já estava com dificuldade para dormir uma semana antes. Ansiedade é mil. Aí no dia, de manhã eu estava muito ansioso, mas eu digo, bem, minha vida não depende disso. Eu estou aqui para me divertir, eu vou me divertir. E aquilo me deu um alívio. Eu fui, fiz a prova com Foi todas leve. as minhas dificuldades e tudo, e completei. Quando foi a sua primeira maratona? Berlim, Berlim? Essa foi sua primeira maratona de é a primeira todas? maratona. Caraca. Esta aqui. Essa aí tem um peso muito grande. Que, inclusive... 2016. Caraca. 25/9/2016. E como foi, tipo, o treino para essa primeira maratona? O que passou na sua cabeça durante todo esse treinamento? E, tipo, realmente em algum momento o senhor falou, não, acho que eu posso mudar de caminho, acho que não é isso realmente que eu quero. E aí quando foi que o senhor firmou? Falou, não, eu vou fazer, eu tenho que fazer. E Não, qual foi? sempre durante os longões e pelo menos um dia após, eu digo, não, isso não é para mim não, vamos colocar outra atividade dentro das 3 que eu já tenho para poder morrer em paz, né? Mas aí passava e vai, e tudo. Vai passando com as dores do corpo, vai passando também a... por exemplo, após um longão, você tomava um banho ali, dava uma relaxada, dormia bem.
Aí no dia seguinte, aquela dúvida anterior, ela reduzia, Sim. já ficava em menor nível. Não, acho que dá, vamos em frente, né? Vai ser só uma e vamos. Aí consegui fazer. Caraca. Aí voltei, e aí outros amigos também se entusiasmaram, aí começaram a pensar em fazer também. E eu acabei entrando no meio Se mesmo. aprofundou. Aprofundei, juntava o pessoal, os amigos, não se falava em outro assunto, era só corrida. Aí eu acho que uns 6 meses depois, eu tive conhecimento que existia esse circuito das Sim. majors, né? E que ao final você recebia uma espécie de mandala Uma grande englobando medalha, todas as que 6, no né? caso seria essa, né? Isso. Caraca. Essa aqui, pra quem é corredor, só quem é corredor sabe o peso que tem essa medalha. Caraca. Mas, tipo, mas em Berlim, que foi a sua primeira maratona, Sim. qual foi esse sentimento que o senhor teve logo depois de completar essa primeira maratona? O que o senhor sentiu? Como o senhor voltou pra casa? Foi assim, eu acho que eu fiquei em estado de choque. Eu não conseguia entender. Por exemplo, eu não terminei, não saí vibrando e Uhum. tal, eu não conseguia entender que eu tinha concluído, né? Cara, ainda não tinha caído a ficha. Não, demorou a cair a ficha. Demorou a cair a ficha. Que, assim, eu não tinha certeza que eu ia conseguir concluir, né? Primeiro que durante a fase de treinamento, eu tive uma lesão na panturrilha e eu não consegui concluir conforme o planejamento, o período de treinamento. Então foi isso mais uma dúvida que eu levei, né? Mas como eu ia para me divertir, isso aí não teve assim muita importância. Sim, não teve tanto peso, né, na hora Isso. de executar a maratona. Talvez até pelo fato de não ter concluído o período de treinamento integral, eu não tenha demorado a cair a ficha que eu tinha concluído realmente. Ajudou, né, a passar, tipo, caraca, mesmo com essa dificuldade que teve ali, eu ainda cruzei a linha chegada. Sim. Concluiu. E primeiro que pela a história Sim. da maratona, o primeiro ser humano que correu a distância morreu, né? Caraca, é sério isso? Não tem lá a história do soldado Sim, sim. Filípides? Caraca. E aí depois eu tive conhecimento que existia o circuito, né? Sim, das grandes majors. Aí fiquei, por que não? Já que eu sobrevivi a uma, por que não? Aí aquela coisa foi crescendo, Sim. foi crescendo. É, é, Agora eu não falei a história, por que a escolha foi de Berlim. Sim, por favor. Porque eu pesquisei várias maratonas, Sim. pelo Brasil e pelo mundo, né? E a que eu tinha a melhor chance de concluir era Berlim, devido ao clima, o trajeto, né? Que Que é é realmente muito. quase Sim. todo plano, né? E aqui no Brasil, à época, nem pensar. Todas eram bem, São bem puxadas. bem São bem difíceis, né? puxadas. Hoje em dia que tá se melhorando isso, mas realmente Berlim, tanto é que atualmente é um dos melhores tempos, é o do nosso, depois do Kipruto, é o do Eliud Kipchoge, né, que foi lá em Berlim. Sim. Então, realmente, é tipo um lugar absurdo para quem quer fazer tempo. E a época, ela é conhecida como a Maratona dos Recordes. E realmente tem vários recordes, né? E lá ficou muito conhecida devido a um brasileiro, né? Que ele chegou a fazer um recorde lá, Caraca, é muito legal. o Ronaldo dos Santos. Isso há, sei, há uns 20 anos ou mais. E ele fez uma prova fantástica. Acho que foi
o único atleta que eu vi até hoje terminar uma prova, ele colocou as mãos no asfalto Sim. e girou. Né? Cara, Chegou a ver isso? esse eu ainda não cheguei a ver. Não, quando você puder, procura lá no YouTube, Certeza, que tem lá. Inclusive, se for possível, a gente vai mostrar ainda esse takezinho. Sim. Mas, tipo, mesmo o senhor fez essa escolha pensando em tudo isso de entregar a sua performance, acredito eu que cada um tem a sua própria performance, ao seu próprio nível. No caso, o senhor veio de uma lesão, veio de um ciclo que foi realmente a primeira maratona, e aí o senhor escolheu ela. Então, para o senhor buscar um tempo inicialmente, ou depois da lesão você falou, não, realmente eu vou para completar, ou desde o início foi isso? Foi tipo, eu tenho que completar uma maratona porque eu tenho que escrever no meu livro. Sim, sim. Eu nunca me preocupei com o tempo, porque eu não tenho aquela. Como é que chama? Eu não tenho aquele DNA do atleta. Né? Sim. Por exemplo, se eu tivesse começado a treinar quando deveria, lá na infância, adolescência, eu seria um bom atleta, porque eu sou disciplinado. Né? Mas jamais seria um atleta olímpico, porque não é do meu tipo físico. Né? Entendi. Então, todas as minhas maratonas foi só para me divertir, brincar. Não tinha nenhuma corrida que eu Zero fiz, eu tinha cobrança. preocupação com o tempo. Aliás, eu tive uma corrida pensando em tempo, Uhum. que eu queria fazer 5 quilômetros abaixo de 30 minutos. E qual foi ela? Foi aqui mesmo? Foi uma corrida que teve lá na Vila Olímpica, Então que eu acho que era 4 quilômetros de corrida e podia fazer revezamento. boa. Né? Não, 4 quilômetros não, 4 horas de corrida. Sim. Aí fazia um revezamento, trocando de pessoas em Isso, pessoas a cada tempo, no caso. A Isso. cada certo tempo, no caso dos 30 minutos? 30 minutos. Né? E nesse dia nós éramos uma equipe de 8 e eu consegui fazer dentro ali dos 30 minutos. Me senti assim o máximo. Né? E o Usain Bolt nas pistas. E essa de Chicago, qual foi a história? Quanto tempo de Berlim para Chicago? E aí, como foi o treinamento para a próxima maratona? Chicago foi acho que 2018. Então ainda levou um certo tempo até a próxima maratona. Levou. Não, até eu decidi mesmo, levou mais de um ano. Ah, Porque essa aqui seria a primeira e a última. sim. Né? Nem me passava. Eu pensava assim, eu não sei se eu vou sobreviver. Eu espero sobreviver, né? Então, o que eu pensava é que se eu sobrevivesse, era só essa aqui e eu sei lá se eu vou sobreviver a segunda. E se aposentava das Isso. corridas. Né? Caraca. E aí depois, como foi, tipo, focar pra ganhar essa medalha aqui? Como foi, tipo, focar e decidir, ó, eu tenho que terminar, tenho que pegar e ir atrás dessa medalha, que é, no caso, a medalha que a gente recebe depois de completar todas as majors. Assim, não foi uma cobrança tão grande, porque até o momento não tem prazo para você concluir as 6, né? Sim. Então, você não tem aquela pressão. Eu tenho que concluir. Não, é ao longo do tempo. Por exemplo, quando nós fizemos Tóquio, que eu fui com a minha esposa, Sim. tinha uma senhorinha lá de 70 anos. Cara. Era a última dela. Ela recebeu lá a mandala. Ela levou 10 anos para concluir. Caraca. 70 anos. Com detalhe, ela fez a prova em 4:21. Caraca, 70 anos inteiraça. Um tempasso. Não, e você olhava assim para ela assim, toda frágilzinha, bem magrinha e tal. Aí depois você ficava, pô, de onde ela tirou tanta energia para
fazer uma prova dessa. Caraca, Fazer bem. é coisas que a gente... É até difícil explicar. Existe tanta superação, tanto esforço ali daquela pessoa em questão de se entregar, se dedicar a um objetivo. E realmente, eu já tive uma experiência também de ver uma senhora no Ironman do Panamá, no 70.3. Ela completando abaixo de 6 horas também o Ironman dela. E, tipo, ela ia inteirar 90 anos. Mas ela, tipo, 90 anos? ia inteirar os 90 anos. Nossa. E aí ela tava indo competir o Ironman do Panamá, 70.3. E assim, completou sorrindo, vibrando. Então, tipo, ali foi todo sendo aplaudida. Então a galera ficou de pé pra ela. Ela cruzando aquela linha de chegada. Então ali é o momento onde a gente pensa assim que realmente a gente tá no caminho certo, né? A gente tá cuidando da nossa saúde, do nosso corpo, pra criar mais longevidade. Então, e fazer o que gostamos, né? Tanto é que ela terminou super feliz, super alegre. E foi pra depois pra festa que o 70.3 faz também, foi comemorar lá com a galera. Então é muito bonito de se ver isso. Sim. E tem uma americana, eu acho que se eu não tenho certeza, acho que do Mississippi, que 92 anos ela completou a maratona. Caraca. São histórias assim que ajudam a inspirar mais e mais gente. Tanto é que hoje em dia a galera fala que a corrida é muito modinha, né? E eu acho que não vai bem por aí, não é esse o caminho. É porque a galera realmente, depois do surto que foi a pandemia, eu acho que a galera realmente viu o quanto o cuidar do corpo é importante. E já tocando um pouquinho nesse assunto, o que que o senhor acha tipo, em relação a isso? Tipo, a galera falar que é modinha, que isso hoje em dia a corrida virou o hype, que no caso diz que virou só por conta da mídia social, virou alguma coisa que tanto faz. Olha, eu espero que seja uma modinha para sempre, viu? Porque essa é uma modinha que é muito boa para os nossos serviços de saúde, viu? Sim, sim. Que se essa modinha pegar, vamos supor que ela atingisse 100% da população, os nossos serviços de saúde seriam ativados uma vez ou outra, né? Sim, com certeza. É o que eu Porque penso também. imagina o nível dessas pessoas, né? Uhum. Exatamente. É exatamente o que eu penso. Inclusive, já até cheguei a citar aqui que, tipo, a prática esportiva, se fosse incentivada por todos os órgãos, com certeza ia diminuir a questão do gasto com a saúde em si. Sim, Porque não seria a porcentagem muito baixa de pessoas que iam procurar, no caso, um médico. Talvez se fosse procurar, ia ser para procurar aqueles exames de rotina, aqueles exames que necessitam se fazer com certo período, né? Então, isso é bem importante. Eu concordo totalmente com o senhor também em relação a e tem um isso. detalhe, a atividade física, ela puxa outras coisas. Sim, Por exemplo, uma pessoa que tem planos, vamos supor, de fazer tempo numa prova, ele não vai estar comendo qualquer coisa, exatamente. né? Exatamente. Né? Uma coisa assim que as pessoas não dão muita importância, hidratação. Ainda mais na nossa cidade. Pô, na nossa Não, cidade. tem gente que fala, eu não bebo muita água porque eu não sinto sede. Quer dizer, é um erro, porque a sede, ela é um alarme igual à febre. Sim, Quando a pessoa sente sede, é que o processo de desidratação já está em andamento no corpo. exatamente. Exatamente. Ou seja, já tá num estágio muito já avançado para estar pedindo água, estar com sede. Então é totalmente errado esperar ficar com sede para se tomar água. E vocês estão escutando de uma pessoa que tem total experiência, né? Ó a mesa aí, ó. Total experiência para falar sobre o assunto da questão da desidratação. E, inclusive, falando disso, o senhor já teve em alguma pode ser das majors ou também de outras provas, que o senhor teve algum problema durante a prova?
onde mesmo treinando muito bem, ainda assim foi uma prova que foi difícil? Olha, todas elas, assim, foram difíceis, Sim. mas a mais difícil mesmo, que, assim, faltou pouco para eu não a parar no Tá. meio do caminho, foi Boston, a última. Boston. É. Mas o que que aconteceu depois da Não, prova? eu não tinha a menor condição de fazer essa prova, porque eu tive uma lesão eu não sei se eu posso dizer que é uma lesão. Eu tenho artrose avançada nos dois joelhos, Sim. né? Eu tô com 68 anos, né, gente? É, E, e só que eu praticamente o joelho esquerdo não tenho mais a cartilagem, entendi. né? E isso se agravou durante o treino para Boston. E é o tipo de coisa que não tem, pelo menos até o momento, a medicina ainda não avançou para ter um tratamento assim que seja 100%. Não, você faz isso que você vai recuperar a cartilagem. 100% Não também da tem, sua mobilidade, não tem. 100%. Então, uma semana antes da prova, porque eu não tinha como desistir, porque já estava Sim. tudo pago já, não tinha como. Todo o pacote comprado. Sim. E aí eu fiz aplicação de ácido hialurônico uma semana antes, e na véspera da prova, o meu ortopedista pediu que eu tomasse uma injeção. Sim. E, e eu fiz isso, e capengando e tudo, consegui completar, mas foi muito difícil. Eu levei mais de 6 horas para completar. Caraca. E o que que passou na sua cabeça? Agora, o mais interessante é que quando eu cheguei na Boston Street, que é a avenida onde tem a linha de chegada, eu estava sozinho. Caraca. Olhei, não tinha ninguém à frente, ninguém atrás, e aquela multidão dos dois lados me aplaudindo. Viu? Aí eu tirei a bandeira do Brasil, eita, aí que a galera. Caraca. Sabe? Caraca. Porque nesses eventos, o público, eles reconhecem o esforço desses que chegam por último. Sim, sim. Eles esperam, aguardam e vibram muito, Sim, né? sim, nossa. Não, Caraca, deve ser de arrepiar, é o seguinte, literalmente. cada uma dessas aqui tem uma história. Sim, a gente tá aqui pra conhecer Né? cada uma delas. Vamos... Por exemplo, Boston foi isso. Foi a que mais eu vibrei. Mais do que a primeira. Porque eu cheguei sozinho, então ali eu botei na cabeça que eu estava em primeiro lugar ali, que não tinha ninguém nem à frente nem atrás. Tava com a equipe completa ali. Pois e o pessoal aplaudindo e tudo. Caraca, que deve ser muito, muito incrível ali ver, tipo, a vibração, a multidão gritando ali por você. Se normalmente, mesmo com outras pessoas em volta, focando em outras pessoas, você já sente a vibração do público, Sim. a emoção. Imagine você estando sozinho ali, cruzando a linha de chegada. Realmente deve ser absurdo. Mas... Olha, outra que tem história, é Tóquio. Tóquio. Momento mais emocionante. Eu me encontrei com a minha mulher, né? A Ieda. Só que tem um detalhe, eu estava no 21, ela estava no 27. Caraca. Porque lá tem vai e volta. Uhum. E aí se cruzaram ali. Isso. Aí paramos lá, tiramos foto e tudo. Estávamos para se divertir, aproveitar a prova. Sim. E como foi a corrida de Tóquio? Porque ela veio de um circuito novo, né? Tipo, foi praticamente a Major mais nova, até antes de Sydney agora, mas foi a Major mais nova que se teve. E como foi a experiência de participar lá? Já que é um local bem, inclusive, diferente do nosso É diferente. É diferente. É uma experiência fantástica. Primeiro que é outra cultura, né? Sim, É outra exatamente. cultura. E também o tempo tava um pouco frio, né? Para nós, né? Sim. Tava ali uns 15, 16, 17 graus, né? Eu acho que quando eu terminei tava 17 graus. Só que o tempo estava fechado e tinha umas nuvens escuras no horizonte. E eu preocupado, eu estava apavorado simplesmente, porque se chovesse,
eu ia ter hipotermia com certeza. Muito frio. Sim, molhado com frio, né? Mas eu Aham. sou um cara de sorte, não choveu. Amém. Não choveu, encontrei com a Ieda, né? Foi fantástico. Caraca, ganhou a Meijo ali já. Sim, Aí, pois é, então Tóquio foi uma emoção do início ao fim e sim, ganhou ela ali naquela parte onde encontrou sua esposa, então. sim. E, e a de. Essa aqui é a de. Londres. E a de Londres. Caraca, uma medalha é muito bonita. E a de Londres? Olha, Londres, essa aí foi a mais divertida. Mais divertida? Porque a impressão que eu tive é que eu estava na São Silvestre. Mas por que motivo? O que você achou Porque dessa prova? muita gente fantasiada. Tá? Pra você ter uma ideia, eu corri junto com cabina telefônica, sabe aquelas cabinas Sei, telefônicas vermelhas, sei. típicas de Aham. Londres? Eu corri com cabina telefônica, com árvore, com fusca, Caralho. com rinoceronte, Tudo isso dentro da prova. tudo isso dentro da prova. Ah, com uma sextopeia. Sextopeia. Porque tem a centopeia, Sim. né? Tem 100 pernas. Essa centopeia tinha 6 pernas. Eram, Era. eram 3 malucos que Me- elaboraram lá uma fantasia de Aham. centopeia, se enfiaram dentro e foram fazer a prova. Caraca, que certo. Aí você vê que aqui em Londres. Eu jurava, assim, pra mim, Londres era uma prova mais séria. Tipo, até Não, porque é um lugar que parece ser muito mais sério, muito mais é, organizado, que eu digo assim, em questão de a pessoa ir buscar realmente tempo também. Então, totalmente desmentido, então. Que é uma prova onde você vai e a galera tá se divertindo, porque, aproveitando por exemplo, o que nós conhecemos da da cultura. cultura britânica é aquela fleuma Sim, britânica, né? sim. Aquele padrão que não pode se afastar Exatamente. dali. Por exemplo, o famoso chá das 5 dele, aquilo ali é rigoroso. Não pode ser 5 em 1, nem 4 e Aham. 59. 3,59, tem que ser as 5. Sim. Mas não. Caraca. Também eu não sei se todas aquelas pessoas eram residentes, Aham. né? Sim. Ah, mas ainda assim deve ser muito divertido, então, essa prova. Assim, eu tenho muita vontade de conhecer Londres. Esse é um ponto onde eu pretendo um dia também poder realizar, quem sabe, a minha primeira Major em Londres também. E para mim seria a primeira. Aí, se Deus quiser, em breve estarei por lá também para realizar. E Olha, a IEDA, ela tem a seguinte orientação, né? Que quem pretende fazer as majors, ela aham, orienta a começar por Boston, né? Boston, por ser o quê? Considerada a mais difícil, no caso? Porque ela falou que se a pessoa sobreviver a Boston, o resto vai ser tudo brincadeira, né? Vai tirando de letra o resto. Porque Boston você sai, ela não é vai e volta, né? Aham, Ela sai de uma cidade chamada Hopkinton, sim. aí passa por 7 cidades e chega a Boston. Caraca. Ou seja, você cruza várias cidades para fazer essa Sim. sua maratona. Só De um ponto ao que, outro. só que assim, eu imaginava que nós iríamos pegar uma estrada e tinha momentos que não ia aparecer alguém, né? Uhum. Que nada. Tinha gente o tempo todo e muitas residências com o pessoal fazendo churrasco lá, cerveja e tudo, oferecia comida pra gente. É uma festa, é uma festa, E certeza tem gente que deve comer também. é uma festa. E a de 2018 aqui? 2018, Nova York. Nova York. Nova York também eu já vi o pessoal considerando uma prova que também não é fácil. E o que que o senhor achou de lá quando você foi fazer? É porque é o seguinte, Nova York tem muitas pontes, né? Sim, Muitas pontes. sim. Aí a ponte você sobe, né? Sobe, para você descer tem que Ah, subir, né? sim. E aí é um pouco complicado, né? Mas chegou a ser. Como foi a vibe dela em Ah, relação às outras? fantástica. Fantástica.
Só que assim, teve um momento, assim, perto já do final, que eu senti uma dor no pé, que eu não Uhum. conseguia mais firmar o pé no chão. Não dava mais, não dava mesmo. Aí eu ia Sim. chamar a ambulância, né? Tem várias pelo caminho, né? Aí encontrei um amigo. Aí ele, o que aconteceu aí? Não, cara, eu não consigo mais andar. Não, cara, vamos lá, eu te ajudo. Eu falei, não, cara, eu não consigo andar. Não, cara, não, não para não, não para não. Tu vais voltar aqui? Eu falei, não. Não, então vamos. Não, não, tu só tem essa oportunidade. Vamos, cara, vamos, cara. Caraca. Ele é daqui também. Não, não, ele era auxiliar da empresa de turismo, da agência de viagem Sim. que me levou, né? Caraca. O Luiz Antônio. Aí ele pegou, aí me arrastou até o Central Park, né? Sim. O Luiz Antônio falou, eu te levo, cara. Eu tava pendurado nele, Aham. né? Aí, conforme fomos desenvolvendo, aí entramos no Central Park. Sim. Aí eu falei, peraí, acho que agora dá para pisar. Aí eu pisei, não dá. Aí saí pisando só de um lado e tudo, capengando. E a minha fisioterapeuta estava me esperando lá, né, na Já torcida, né, tava no esperando o gradil. celular. Tava. E quando eu tô passando, ela me chama. Aí eu voltei, fui lá com ela, abracei, tiramos foto e tudo. Aí consegui chegar. E interessante que quando eu cheguei com o Luiz Antônio, o sistema lá de vídeo pegou. E lá a narradora oficial, ela falou, Sim. chegando, Brasil! Aí aparece eu e o Luiz Antônio. Caraca, que legal. Mas e o que aconteceu no seu pé? Você ainda soube o que rolou? Fez exame pra Era ver? uma dor interna no meio do pé, mas começando pela lateral. Cê- Não sei, não Será que sei. por conta também do. Normalmente uma dorzinha assim, às vezes também tem a ver com um pouquinho do cadarço também, um pouquinho apertado. Aí acaba que dando uma apertada, acaba pressionando muito, ainda mais com o pé inchando durante uma prova dessa. Aí pode ter sido também, né? A minha fisioterapeuta falou que foi fadiga, É. porque depois não tive mais nada, Ficou novinho depois. não vi. Caraca. Aí é uma coisa que a gente tem que sempre saber que pode rolar. Durante uma prova longa dessa, muitas coisas podem acontecer, né? Então, acho que é uma coisa assim que realmente, vamos se dizer, é quase normal para uma maratona. Muitas coisas se acontecem. E como funciona para o senhor a questão da sua hidratação durante essas provas? Hidratação, suplementação. A Bia, nutricionista, ela fala, pegue a água em todos os pontos, Uhum. não perca ponto. Mesmo que você não beba toda, dá um Sim. gole e tal, mas não fique sem hidratar. Aí, e suplementação? Gel. A cada 1 hora, gel. Boa. É isso mesmo. E como. E para que. Assim, mesmo aos 68 anos, o que mais motiva o senhor também a continuar se desafiando? Porque acredito eu, que mesmo com a questão do joelho, o senhor ainda busque sempre estar em atividade o tempo todo. O que o senhor faz por agora? Bom, eu tô com essa lesão do Sim, joelho se agravou, né? sim. Então eu não tô mais correndo, eu tô caminhando, nadando e pedalando, né? Caraca, ainda tá pedalando e nadando, E- mas existe o triatlon por equipe, você sabe, né? 90 quilômetros aí de Não, bike, não, eu tô com muita dificuldade 1.900 para evoluir na natação. pra evoluir na natação? Primeiro que eu tenho 4 âncoras em cada ombro, né? Ah, sim, sim. E isso tá pesando. Por exemplo, Entendi, tem momentos que eu tenho dificuldade para tirar o braço da água. entendi. Eu sinto uma fadiga só nessa região. Caraca. E isso já também vindo já de um tempinho, então. Já, eu fiz essa cirurgia, acho que do direito 2011 e do esquerdo 2012. Boa.
Mas o senhor ainda continua buscando algum tipo de desafio para sua vida, em questão de tanto como o senhor buscou a maratona, acredito eu, como foi a questão de, como o senhor falou, tem várias, 4 histórias, no caso, o senhor criou, né? Sim. Que é plantar uma árvore, fazer um livro, o senhor criou uma maratona, ter filhos, e agora, atualmente, o que que o senhor busca? Olha, a minha ideia era, após as majors, Uhum. encerrar oficialmente Sim. minha carreira de maratonista, fazendo a maratona onde tudo começou, Então, que era Atenas, né? sim, caraca, Mas legal. com todas as possibilidades de tratamento Uhum. que os especialistas me falaram agora com o meu joelho, Sim, nem pensar em correr maratona. Talvez uma meia maratona, se os tratamentos derem certo, né? entendi. Mas eu pretendo fazer o percurso da maratona de Atenas pedalando. Daí dá para Pedalando? fazer. Aí tá se organizando para isso. Tem, Tô, tem, tem tô. previsão? Tem previsão? Não, não tenho. A previsão agora é tornar a Ieda a Uhum. primeira atleta amazonense a ter a mandala das Majors. Caraca. Então tá, os treinos estão a milhão para isso, então. Então, ela vai fazer Berlim mês que vem. Boa, vamos estar na torcida para Ieda. Né? Com Só que certeza. assim, as majors já não são mais 6. Sim, Esse ano entrou entrou Sydney, agora Sydney. são 7. 7 maratonas agora para ter a mandala. E dentre todas, o senhor falou que a Boston foi a mais difícil, né? E diferente agora, qual foi a que o senhor achou mais fácil? Chicago. Chicago? É. Chicago. Então, para quem Mas já. fácil não, menos difícil. Menos difícil. Né? Então, Se bem que Chicago choveu o tempo todo. quando o senhor foi? E assim, chovia e passava, chovia e passava. E interessante que nas fotos, quando você recebe o kit, você recebe uma capa, né? Sim. E essas fotos são interessantes, porque há momentos que eu tô com a capa, momentos que eu não tô, e assim, só que eu tava sempre, quando eu tava sem a capa, eu tava com ela na mão, né? Aham, Porque sim, parava de chover, aí esquentava, né? Aí tinha que tirar a capa. sim. Aí, daqui a pouco chovia, tinha que colocar a capa, né? Caraca, ficou nesse jogo a maratona inteira. Foi. Caraca. E qual é o que o senhor realmente guarda no coração? Que o senhor fala, essa aqui tem um carinho especial, essa tem um sentimento gigantesco, eu sei que todas são absurdamente importantes, mas qual é a que o senhor fala, essa aqui tem meu carinho, tem meu coração? Tóquio? A Por quê? Tóquio? Por que Tóquio? Ah, aquele encontro foi marcante, né? Marcante. Certeza. O encontro com a minha mulher. Tá certo. E o senhor falou, né, que teve esse encontro com ela, com a sua esposa, que tornou essa maratona um carinho especial. O que que o senhor passa pra galera em relação a sobre os sentimentos dentro dessa prova? O que que isso passa na cabeça de uma pessoa que tá treinando para uma prova dessa? O que que o senhor pode falar de dica para essa galera que tá com receio de fazer uma maratona, mesmo tendo total possibilidade, para realmente inspirar elas a continuar, que realmente vale a pena, mostrar que vale a pena. Sim. As pessoas me perguntam, os leigos, né? Isso é muito difícil, correr uma maratona. Eu falo, olha, tem coisa muito mais difícil. Sim, com O que, por exemplo? Treinar para uma maratona. pesado. Porque um corredor amador que tem a sua profissão, trabalha de segunda a sexta, o treinamento de uma maratona envolve ele correr 20 vezes a maratona. Sim, sim. Então é isso. Só que é muito sacrificante. É muito sacrificante. O que acontece? A maratona, sei lá, chega lá no dia, você vai lá e faz. O treino não, você faz um dia, aí no dia repete. Aí faz, repete.
e aí vai acumulando. E quando você completa a maratona e você olha para trás para o treinamento, aí te dá aquele alívio, aquela vibração, aí você pensa, valeu a pena. Até porque você abdica muito seu tempo, né? Você abdica seu Sim, tempo, sim, tempo com sua família, você abdica tempo ali de que você poderia estar fazendo alguma outra coisa. Não que correr não seja bom, mas, tipo, existem outras coisas, mas você deu sim. prioridade àquilo. Então, realmente é uma abdicação e uma resiliência e disciplina para se manter a, é, até chegar o grande dia, que é a maratona. Então, a maratona realmente é um dia que Por exemplo, traz, eu vou, apesar de não ter treinando corrida, mas eu vou com a Ieda, né? sim, E segunda, quarta e sábado, que é o treino sim. dela, nós acordamos 4h40. Caraca, 4h40 para É, começar o dia. 4h40, a gente toma ali um café durante meia hora e saímos de casa 5h10 para 5h20, está lá no Ponta Negra com o professor Franquinei para Sim, começar o sim. treino. E logo depois começa depois a rotina toda, trabalho, Sim, aí, para ela, deveres né? de casa. Para ela, eu são os deveres de casa, as obrigações com a minha mãe. Sim, sim. E aí depois, ou seja, não é só apenas corrida, tem toda essa parte também Tem, de questão física e mental, que é o que exige durante todo o resto do dia. Ou seja, não é só treinar, né? Mas também tem essa questão do quanto a sua cabeça também está preparada para suportar uma maratona. sim. Minha rotina é assim, segunda-feira, caminhada e natação. Sim, Terça, musculação. Quarta, caminhada e natação. uhum, Aí quinta e sexta, musculação. E sábado, caminhada. sim. E como funciona a questão dos seus treinos para musculação? O que o seu trabalho é mais a questão então da reabilitação para o seu joelho? Só foca bastante nisso? Ou foca bastante em fortalecimentos voltados para a corrida ainda, Não, não, natação? não. É assim, eu faço um dia membros superiores Sim, e o dia seguinte membros inferiores. sim. Só que os membros inferiores é focado na recuperação do joelho, fortalecimento, né? Aham, sim, Não tem como recuperar, né? E no dia do membro superior é focado na melhoria da sim, natação. sim, sim. Ah, perfeito, tá perfeito então. E o senhor sendo o único representante do norte com esse feito incrível de completar o circuito da Major, como o senhor se sente em ter esse feito nas suas costas? O que o senhor passa aí pra galera? Olha, quando eu recebi essa mandala, eu me senti igual quando eu terminei a Maratona de Berlim. Não, não caía a ficha, né? Caraca, E às vezes até hoje eu olho assim, gente, eu fiz isso mesmo, caraca. sabe? Deve passar tanta história na cabeça, né? Sim, nossa. E de início, como foi como foi, então, tipo, se aventurar nesse mundo da corrida? Tipo, o que o senhor conheceu? O que o senhor mais gostou durante todo esse ciclo, dessa história? O que o senhor realmente marcou na sua vida? Não só em questão de corrida, mas depois que o senhor entrou no mundo da corrida, né? Que o senhor começou a fazer suas majors, suas maratonas, suas corridas. Mas durante, até mesmo nos treinos, o que marcou o senhor? Qual foi o treino mais difícil que o senhor fez? Qual foi a alimentação mais louca que o senhor teve que ter para poder chegar numa prova bem? Olha, como eu te falei, eu sou muito Uhum. disciplinado, né? Então eu não fujo do que é orientado. Mas assim, o que mais me marcou nesse universo da corrida Uhum. é a convivência com os amigos, com as pessoas, né? Verdade, é muito bom. Esse pessoal é fora de série, sabe? Estar com eles assim é como estar num paraíso, né? Que a gente brinca e tudo, Sim, sabe? Comenta as coisas, né? Às vezes
pinta ali um toque que você não percebeu durante um treino, coisa parecida, e vai. Muito interessante. Tem gente que diz que é até uma terapia. Sim, sim, sim. Isso é muito bom. Eu já escutei bastante falarem isso, que isso soa como uma terapia. Tem gente que bagunça, tipo, tem um amigo lá o Leonardo. Ele fala que, pô, ele pagava R$ 600 em uma terapeuta e na corrida ele paga menos e ainda se diverte, Sim, treina. sim. Então, isso é muito bom de se ter, né? Você cria amizade, você cria vínculos, e isso é muito bonito, essa coisa que o esporte traz pra Sim, gente, né? Nos proporciona. teve um caso de um casal de São Paulo que eles perderam uma filha, né? Uhum. E para quem é pai, a dor de perder um filho não tem como você amenizar isso, né? Sim. E eles tiveram muita dificuldade. Aí passaram a correr e isso se tornou um alento para eles e eles conseguiram superar, né? Boa. Né? Isso é bonito de E ver. eles colocam assim, que eles estão correndo por eles e pela filha, né? Que eles perderam. Sim. Isso é uma coisa que realmente ajuda. É exatamente isso. Hoje em dia é uma coisa que não dá pra se evitar. Realmente a corrida, o esporte em si, independente de qual seja. Tem pessoas que se encontram em vários outros esportes, mas que soam como realmente uma terapia. E isso, inclusive, chega naquele ponto onde a gente fala que a gente não vai é, gastar tanto com a questão da saúde, de remédio, essas outras coisas, porque temos a corrida. Sim. Então, temos o esporte, temos outra oportunidade de fazer uma coisa mais saudável para que nos ajude. Então, isso é muito legal. E, seu Elcio... Olha, só que te contar uma coisa, a importância da atividade, Uhum, né? sim, por favor. Eu tenho cardiologista, Uhum, né, todos os médicos sim, necessários em sim. função de alguém da minha idade, né? E eles falam assim, Elcio, eu queria que 10% dos meus pacientes fossem como você. Você não tem nada. Caraca. É assim que a gente tem que chegar. Você tá vendo, né, Abraão? É assim que a gente tem que chegar. Então isso é legal. Isso é muito bom, porque é uma coisa que a gente fala, tipo, a gente sempre cita para muitos alunos, ó, beleza, você quer correr? Como correr da forma certa. Por quê? Se você quer e gosta disso, temos que pensar na longevidade do esporte. Então temos que pensar na longevidade, até onde você quer manter isso, até onde você quer ir. Então a gente usa, inclusive, em alguns momentos, a gente até cita sobre o senhor para alguns alunos, fala, cara, ó, tem o seu Elson. O Elson já realizou aí já realizou as majors aí. Como você não consegue, ou porque você não consegue, ou porque você acha que não dá, então vamos embora. Temos que trabalhar, a gente tem que trabalhar. E se você quer longevidade, quer estar bem, quer estar saudável, quer ter saúde, tem que fazer da forma correta e de uma forma certa, né? E a corrida, realmente, quando é bem estruturada, bem acompanhada, a gente vai muito longe e Não, cria muitas conquistas, né? praticar qualquer esporte, tem que praticar sob orientação. Sim, sim, exatamente. É Porque muito se você importante. não tiver, a possibilidade de isso ter um efeito contrário é muito grande. Sim, exatamente isso. E existe muita gente nova entrando agora no esporte, seu Elcio. E que às vezes acha que envelhecer é ter que parar. O que você diria pra essa galera? Pra essa galera mais nova? Ó, as pessoas têm que fazer aquilo que gostam, Sim. né? Só que muitas vezes tem certas coisas que nós gostamos que nos é prejudicial. Uhum. Por exemplo, tem pessoas que têm determinado tipo de patologia que implica em não fazer uso de certos alimentos Uhum. que podem prejudicá-la, Sim. né? Então, tirando isso, você tem que fazer aquilo com que você se sinta bem. Sim, com certeza. E se puder aliar isso a um esporte, ótimo ainda, que isso vai ter aspectos positivos
é em vários níveis da sua vida, né? Boa. Vários itens. E e tirando pra fora, trazendo a corrida pra fora desse mundo esportivo e tal, o que que a corrida e o esporte em si ajudou a mudar na sua vida? Eu me tornei mais disciplinado. Eu já era disciplinado, né? Isso me tornou mais ainda. Boa. Porque nós não somos máquinas, somos seres humanos. Sim, sim, com certeza. Não é todo dia que você tem um treino que você tá com disposição para ir àquele treino, né? Vai estar 100% motivada, né? Né? Então, o que acontece? Quando eu percebo que eu estou num desses dias, eu nunca penso em não ir. Quando vem aquela ideia, eu já mudo para outra coisa, penso em outra coisa e tal, e já vou ali me arrumando e tal para sair. Isso é Nunca bom, isso é penso importante. em não ir. Porque eu já teve casos assim que eu pensei em não ir e não fui. Aí, você começa a criar na tua cabeça desculpas. Sim. Não, porque eu não estou disposto, eu não estou bem, não, se eu for eu vou piorar e tal. Você fica mentalmente criando, então sim. não pega. Vê aquela ideia de não ir, muda o pensamento, muda para outra coisa. Só vai e faz, executa. Boa. E, seu Elson, pra gente fechar aqui, que conselho o senhor daria para quem sonha em correr uma primeira maratona ou para quem já passou da hora também de começar, que já treina há muito tempo, mas fica, será que eu faço, será que eu não faço? Que conselho o senhor daria para essa pessoa? Olha, se você quiser, vá em frente. Só que assim, não confunda querer com desejar. Sim. Porque o querer é a mola mestra do mundo. Quando você quer, você faz tudo o que for necessário para atingir aquilo que você objetiva. Já o desejar, não. Não, eu acho que se der. Não. O querer não tem se der, não. Você vai e faz. Então, veja se é isso que você quer mesmo e se discipline e vá em frente. Boa. Exatamente. Porque quando você atinge o objetivo, aí vem aquela coisa, você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena. E, Celso, o senhor, além de bancário e atleta também, parece que você é um filósofo. Então, você tem alguma frase ou pensamento de filosofia que te acompanha nas corridas da vida? Tenho. Pode citar pra galera aí, fica à vontade. Não deseje, queira e vá em frente. Boa! E, Celso, pra gente realmente finalizar aqui com a galera, onde o pessoal pode te acompanhar ou trocar ideia e se inspirar ainda mais com a sua história? Onde eles podem te procurar para, pô, eu preciso tirar uma dúvida ou trocar uma ideia com ele, porque realmente eu me senti inspirada. Olha, eu não sou muito ativo em redes sociais, né? Mas eu tenho o Instagram e o Facebook. Se bem que hoje nem se fala mais de Facebook, né? Mas eu tenho o Facebook. A gente vai deixar aqui, com certeza, né, Brão? Vamos deixar aqui o arroba dele, no caso o Instagram, e também o Facebook dele, para quem também quiser tirar qualquer que seja a dúvida. Mas, seu Elson, queria dizer para o senhor que eu fico muito feliz com a sua presença aqui. Fico muito feliz com o senhor ter cedido um pouco do seu tempo para também me inspirar e inspirar com certeza quem está atrás da câmera, inclusive até o Abrão, né, Abrão? Olha aí, ó. E então eu fico muito feliz, muito grato com a sua presença. E com certeza vou te acompanhar ainda mais, porque, pô, o senhor é realmente inspiração e agora, com certeza, eu sempre tenho imagens de gatilhos que eu digo, que é eu olho alguma coisa, isso perto da minha prova ou em um treino difícil, isso sempre fica bem claro na minha mente, na minha visão. Então, com certeza, essa imagem aqui vai ficar marcada
para me inspirar e me motivar ainda mais durante meus treinos, competição. E eu tenho certeza que não é só eu, como eu falei. A galera, com certeza, também se inspira muito no senhor. E isso eu consigo ver também, inclusive, lá na assessoria do coach Franklin Lopes. A galera também se inspirando muito, inclusive buscando treinar e ainda mais. E um dia também chegar a ter uma medalha igual a sua, que é das médias completadas. Então saiba que o senhor é um cara muito fora da curva, extraordinário. Obrigado. E então, muito obrigado de coração. Fico muito feliz com essa presença aqui. Só uma coisinha Pode, muito pode, importante, seu muito importante. podcast, seu. Isso aqui só foi possível também porque eu tenho um apoio fantástico de uma assessoria, que é a assessoria dos meus filhos. Boa. Aham, Porque eles me apoiam, me dão suporte, vão sim. lá para minha casa e tudo, né? Que é a Eveline, minha filha, que é uma excelente nadadora. Inclusive, Boa. ela já foi vencedora do Challenge de Amazônia dos 1.500 metros na faixa etária. Caraca, que legal. E é o meu filho, o Elcio Júnior, é o meu neto, que é o Aham. príncipe, o Oliver, e ao meu genro, que eles me dão suporte, né? Vão lá para minha Boa. Aham. casa, Te assessoria. auxiliam. Boa, que legal. Então, olha, ó, já tá aí colocando a família também para as atividades, para realmente seguir essa linha aí de uma vida mais tranquila, mais saudável, mais feliz. Não, o meu neto, já falei, o meu neto, se ele seguir o DNA ali da mãe, vai ser um excelente nadador. Olha aí, ó. E vai. Amém. Precisamos de um amazonense aí nas Olimpíadas. Então, seu Elcio, muito obrigado de Eu que verdade. agradeço, Eu fico Raia. muito feliz. Tudo de bom. Então, a gente vai finalizar mais um podcast por aqui com o seu Elson, um cara que realmente, como eu falei, é extraordinário, fora da curva. Espero que vocês, assim como eu, tenham se inspirado nele. E agradecemos tudo a isso ao podcast Bem-Estar em Foco. Obrigado R2 Ideias, obrigado aí Portal Foco no Fato por essa oportunidade de trazer pessoas incríveis, assim como o seu Elson aqui, para contar um pouco da história, um pouco da sua linha do tempo, que com certeza faz com que a gente reflita e aprenda muito mais. E trazer pessoas assim como o seu Elcio, que, como eu falei, além de atleta, de ter sido bancário e agora também um filósofo aí para nossas vidas. Então, fiquem com essa e muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Valeu!